igreja está linda, amém? Deus está aqui, já está operando poderosamente nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. E como eu costumo falar toda vez que eu vou pregar, né? Deus ele vai sempre confirmando a palavra. E eu gosto muito disso. Eu gosto porque é um sinal de que Deus fala. E fala comigo. Amém? Amém, igreja? Vai falar com você também. Ok? Vai falar? Quem quer ouvir Jesus falar? Ele já está falando aqui a todo tempo, desde o início desse culto, né? Desde a hora que abrimos esse culto, Deus está falando poderosamente. Então agora é só complementar com a palavra, amém? Você quer me chamar? Me ajudar? Vou pedir mais uma vez para você ficar de pé. Vou tentar louvar o menino aqui. Eu sei que o seu coração já está aberto, já está pronto. Mas foi o momento que Deus colocou no meu coração para estar ministrando antes da palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Santo Deus, tu estás aqui neste lugar, Espírito Santo. Nos faz sentir a tua presença, Deus. Aleluia. O nosso coração quer a tua presença nessa noite, Senhor. O nosso coração quer te adorar, ó Deus. Aleluia. Meu coração quer a tua presença. Quero ouvir Deus louvando que vocês todos conhecem. Meu coração quer te adorar. Ser propício a e vem neste lugar. Deus já está aqui. Amém. Ser propício e vem neste lugar. Peça, Senhor, vem com teu povo. Vem com teu povo.
Abre sua Bíblia no livro de Lucas. Deus ele me deu um título para essa mensagem. Se chama As Fases do Cristão. Fases do cristão. Aí eu falei, Jesus, fases. Ele é fases. E fases, o que significa fases, irmãos? Modificações que se dão em determinadas ocasiões ou mudança de aspecto. E como o cristão ele faz com mudanças de fases, né? E aqui eu achei lindo, porque Deus ele foi, durante todo o culto, eu falando todas as trajetórias das fases, né? E eu acho lindo, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Você já abriu Lucas 1, a partir do versículo 39. Aqui a gente vai ver uma fase que é a fase do novo convertido. Aquele primeiro encontro com Jesus. Está entendendo? Isso que eu estou falando de Jesus ali? Isso é maravilhoso? Então, o nosso primeiro encontro com Jesus. Quem que lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Irmãos, eu chorava tanto. Eu não sabia como de chorar tanto na minha vida. O dia que eu tive meu primeiro toque, meu primeiro encontro com o Senhor, meu coração estava quebrado. Meu coração estava ali pronto para ouvir a voz do Senhor. E aquele dia, eu não me esqueço, está marcado na minha memória, registrado. E a gente vai ver aqui uma pessoa que foi citada várias vezes no estudo, né? Que é quando Maria visita Isabel. Versículo 39. E naqueles dias, dispondo-se Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E ouvindo a saudação de Maria, a criancinha estremeceu no ventre. E então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha me visitar a mãe do meu Senhor? Isabel, ela identificou que Maria já estava trazendo no ventre dela o Salvador, Jesus. Como que ela identificou, igreja? Ela identificou porque ela estava grávida de João Batista. E João Batista, segundo a profecia, ele seria aquele que iria abrir o caminho para o Messias. Ele iria profetizar para o povo no deserto. Ele iria pregar o arrependimento. E ali, igreja, o bebezinho na barriga de Isabel começou a saltar de alegria, assim que Maria saudou a sua prima, diga, a sua tia. E pôs no 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E, irmãos, Deus me fez voltar aquele dia que eu aceitei Jesus. Minha filha, você lembra? Você lembra que quando você recebeu a minha palavra, quando você entendeu o plano que eu tinha para você, como você, dentro do teu coração, mesmo em meio ao teu sofrimento, como você ficou alegre pela oportunidade de esperança na sua vida? Quantas das vezes, irmãos, a gente passa por situações de difíceis, acabou tudo, não tem mais jeito, não vai se resolver. É uma fase. É uma fase da nossa vida. Mas a gente nunca pode abandonar essa fase. A fase que a gente tem que viver encontro com Jesus. A fase que a gente identifica a presença do Espírito Santo no lugar.
na nossa vida. E é isso que Deus quer falar com você, quer te convidar a fazer essa viagem. Não vamos ficar só nessa fase, não. Vamos para a segunda fase. Abra aí em Mateus. Não vou falar muito, não, tá, gente? Não se preocupa, não. Que o Espírito Santo, ele já tem falado. Só quanto a mão de Deus mandar. Capítulo 3 de Mateus. Versículo 13. E aqui é uma segunda fase. É uma fase que você vai começando a ter intimidade com Deus. Que você começa a fazer suas primeiras orações e começa a ver resultado. Começa a ver a coisa acontecendo. Começa a saber que existe um Deus que te ouve e que está preocupado com você. Essa é a segunda fase da gente. E é uma fase em que a gente recebe o Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 13. O título diz: o batismo de Jesus. E por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. E ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. E batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, a gente ouviu João Batista no ventre da mãe, identificando a voz daquela que trazia o Messias. E agora a gente vê João Batista batizando a Jesus. E não só batizando, igreja, mas presenciando uma cena maravilhosa como essa. O Espírito Santo de Deus vindo numa forma de pomba sobre Jesus, e o céu se abrindo, e aquela voz dizendo: este é o Filho amado, quem me comprazo. Isso mostra intimidade. E você vai seguindo a tua caminhada, a tua fase. Você está confiante, você se sente vitorioso, você se sente abençoado, mas aí, irmão, vem a terceira fase, que nenhum crente escapa, nenhum servo de Deus escapa dessa fase, irmãos. Porque Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como o missionário chamado diz, a gente quer falar uma coisa diferente, irmão, mas não adianta. É tempo de alerta, é tempo de despertar o povo de Deus. As coisas de Deus não são brincadeira. A vida com Cristo não pode ser de qualquer maneira, igreja. Você tem que tomar um compromisso com Jesus, independente da situação que você esteja passando. A tua vida tem que ser para glorificar a Deus, independente do problema que você esteja vivendo. Aí essa terceira fase, vamos lá. Ainda em Mateus, abra sua Bíblia no capítulo 11. E a gente vai ver uma situação tanto que é admirável. A partir do versículo 2, no capítulo 11 de Mateus, diz assim a palavra de Deus: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Irmão, quem está fazendo essa pergunta não é qualquer pessoa. É João Batista, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão.
Aquele que viu os céus abrindo dizendo: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Quantas das vezes no meio da nossa luta a gente fica assim: cadê você, irmão? Não existe mesmo? Se eu vai agir, tem como eu sair desse problema? Irmãos, João Batista ele estava com câncer. E ele sabia que no dia seguinte ele ia ser degolado. Ele ia ter a sua cabeça entregue em uma bandeja. E no desespero de homem, já saindo o grande profeta, porque Jesus fala que não haverá outro profeta como João Batista. Após João Batista, os outros profetas serão mentira. O único profeta verdadeiro seria João Batista, ele seria o último dos profetas verdadeiros. E ele começa a questionar. Ele manda os discípulos dele, aquelas pessoas que conviviam com ele, perguntar se Jesus era mesmo o Messias. Será que é o Senhor mesmo? Porque se é o Senhor, por que o Senhor não veio me tirar do cárcere? Por que o Senhor vai deixar eu morrer amanhã? E quantas vezes, irmãos, nós não estamos assim? Essa é a terceira fase. A fase do desespero. A fase que é da gente. Eu não tenho o desespero de João Batista. Ele ia morrer. E ele era um homem que era respeitado. Se a gente ler o texto e que fala que ele está pregando, vinha diversas pessoas de cidades diferentes para ouvir a pregação de João Batista, irmãos. O próprio Herodes era um do que ia assistir João Batista pregar. Presta atenção nisso. E esse mesmo Herodes foi o que colocou João Batista no cárcere. Porque estava errado, ele estava em pecado. E João pregava contra o pecado que ele estava cometendo. Mas eu quero falar para você nessa noite: não vem deixar o desespero fazer você esquecer quem é Jesus. Fazer você questionar se Deus tem poder para te tirar dessa situação. Porque Ele tem todo o poder. Ele pode tudo. E é um texto na Bíblia Sagrada que é um dos textos que mais fortalecem a minha fé. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por essa situação, Deus, Ele quer moldar o teu caráter. Deus, Ele quer te transformar, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. João iria glorificar a Deus com a sua cabeça numa bandeja. Ele já tinha glorificado de outras formas, sendo profeta, sendo aquele que revelava a vida do Messias. Mas agora tinha uma nova fase para a vida de João: glorificar a Deus com a sua morte. Porque, irmãos, ele não negou a fé, mesmo neste momento em que o coração dele meio que titubeou, duvidou. Ele continuou crendo. Sabe por quê? Os discípulos foram lá. Vamos continuar? No verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Olha a promessa para João: os mortos são ressuscitados. Ninguém quer ouvir isso de Deus, né, irmão? Eu acredito, na minha humanidade, né, na minha pequenez, eu penso assim: com certeza João Batista queria ouvir. Não, filho, fica tranquilo, estou criando um anjo aí agora, ele vai te tirar da casa. Como ele fez com Pedro.
como ele fez com o apóstolo Paulo, com todos os outros. Eu acredito que no coração de João, ele cria, não, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Mesmo que meus leões não comer, eles vão ficar com fome. O Senhor não vai deixar eles comer. Mas, irmãos, a palavra para João é: e os mortos são ressuscitados. Então, não fica zangado com Deus quando Deus te leva alguma coisa pedindo. Se Ele não está te dando o que você está pedindo, Ele sabe o que Ele está te dando. Ele sabe qual é o tempo dele na tua vida. Por mais que nós queiramos antecipar as coisas, por mais que a gente queira que o nosso desejo se concretize. Então eu vou despertar para você. Sim, nesse momento você está nessa fase, questionando, se perguntando se Deus está vendo o teu problema ou não, sai dela agora em nome de Jesus. Sai dela e pede para que o Senhor venha renovar a sua vida. Eu preciso de Ele. Me fez louvar assim, né? Traz de novo vasos novos para te adorar. Muitas das vezes, no meio da nossa caminhada, a gente deixa os vasos, nosso vaso quebrar, nosso vaso rachar. A gente tem a nossa fé abalada. A gente vai caminhando meio que capetando, como Jacó. Jacó, ele tinha motivo para capetar, irmão. Ele tinha brigado com o anjo. O anjo foi lá e furou o rosto de Jacó. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus tem um propósito para a tua vida. Por mais que você não esteja entendendo a tua trajetória, a tua história, o Senhor, Ele tem um propósito para você. Ele tem algo para fazer na tua vida. E a gente tem uma mania de questionar. Deixa ele pode conversar com Deus. Ele pode expor para o Senhor suas dúvidas, suas questões. Por favor, você não pode fazer isso. Você pode, porque Ele é teu Pai. Não acredita que Ele não chama de sincero, Ele chama de amigo. E quando a gente tem uma intimidade com alguém, que a gente não é aquela pessoa diferente de você, você diz: ué, está fazendo alguma coisa? Te fez alguma coisa? Não é assim? Está fazendo alguma coisa? Eu te magoei, eu te feri, te tratei mal. Isso é ser amigo. Amém? Estou errado, igreja? Estou enganada? Não, né? Espera. Eu achava que ele estava assim. Eu estava achando. Essa amizade tem que ser assim. Então, que você venha tomar posse dessa palavra nessa noite. Deus está te ouvindo. Ele está vendo o problema que você está passando. Ele está vendo a luta que você está vivendo. Mas Ele quer te fazer forte. Ele quer te fazer guerreiro. Para você enfrentar as lutas. Estabelecer firme. Confiante no Senhor. Eu imagino, irmãos, os últimos momentos de João Batista depois dessa resposta. Ele é meu primo. A mãe dele é sobrinha da minha mãe. É sobrinha da minha mãe. Ele é meu parente. Ele não vai vir me libertar. Ele não vai vir me tirar dessa situação. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Mas João esperou no dia seguinte, igreja. E está marcado na história da palavra de Deus o sacrifício de João Batista pela palavra de Deus, pelo Senhor. Que a tua vida tenha sido assim, marcada para a glória de Deus. Não marcada, irmãos, porque você é caloteiro, porque você é mentiroso, porque você está enganando alguém, mas porque você possa
posso dizer como Paulo, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago na minha alma as marcas do Evangelho. É nisso que o Senhor quer te transformar essa noite. Mas você tem que estar disposto, tem que estar disponível. E esta é a trajetória do cristão. Amém, igreja? Eu quero falar com você que está afastado, ou que ainda não aceitou Jesus, que não compreende o mistério de Deus. Deus é assim mesmo? Desse jeito que você está pregando? Bom, Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem o melhor para você, foi dito aqui. Ele foi ao Pai para preparar mansões para nós. Mas quer dizer que a minha vida só vai ter sofrimento, Tatiana? Não. Deus, de tudo, Ele vai te dar o estado. Em tudo, Ele vai te dar o refrigério. Tenha certeza disso. Porque o nosso Deus, Ele conhece o nosso limite. Ele conhece tudo. Tudo. Ele te formou no meio da tua mãe. E Ele sabe até onde você pode suportar. E Ele não dá nada além do que você não possa suportar. Então você, todos aqui são evangélicos? Levanta a mão. Quem é cristão? Parece que tem menos cristão do que cristão, hein? Você que sentiu o Espírito de Deus falar com você nessa palavra, quero que você venha até aqui, que a gente vai orar por você. Em nome de Jesus, a igreja fica de pé. Está todo mundo